Questão 3. Bom, questão 3 é de probabilidade, né? Questãozinha de probabilidade. A probabilidade de se dividir, de se obter um número divisível por 2 na escolha ao acaso de uma das permutações algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, probabilidade, ela tem a definição clássica dela, número de casos favoráveis sobre o número total de casos, tá bom? Número de casos favoráveis sobre o número total de casos, definição clássica de probabilidade. Qual é o número total de casos? Bom, é que o número total de permutações que nós podemos fazer com 5 algarismos, né? Permutação de n elementos, n fatorial. De quantas maneiras posso colocar 7 pessoas em fila indiana? Estou permutando as 7 pessoas. 7 fatorial. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra Roma? Por exemplo, Roma tem 4 letras distintas. Então estou permutando as 4 letras. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Então o número total de casos será a permutação desses 5 algarismos, que é 5 fatorial. 5 fatorial, né? Ok? 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Então já pode botar 120 aqui. Matamos o denominador. O numerador é aquilo que eu quero, número de casos favoráveis. O número de casos favoráveis é eu quero dentro dessas 120 permutações possíveis, né? Eu quero a probabilidade de se obter um número que seja divisível por 2. Então olha só, que seja divisível por 2. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Que seja divisível por 2. Bom, se eu quero que esse número seja divisível por 2, gente, ele tem que terminar, né, em 2 ou em 4, concorda? Então aqui tem que terminar em 2 ou 4. Gente, não pode terminar em 1, 3, 5 e não são divisíveis por 2. Então não tem jeito. Então aqui vou usar o princípio fundamental da contagem, que é multiplicativo, tem que ser 1 vezes 2 no final. Porque tem que terminar em 2 ou 4. Beleza? Ok? E aí, ora, se esse número terminar em 2, por exemplo, não posso mais usar o 2 aqui. Se esse número terminar em 4, não posso mais usar o 4 aqui, que isso é uma permutação. Então vão sobrar 4 números aqui. E aí vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Então 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 2 vai dar 48. Então 48. Desculpa, 48 sobre 120. 48 sobre 120, simplificando é 2/5, né? 2/5 letra B de bola. Tá? 2/5 letra B de bola. Beleza? Ok? Simplifica. Divide por 24, em cima e embaixo. Tá bom? 2/5 é essa probabilidade. Então essa é uma questão relativamente direta de probabilidade, né? E associada à análise combinatória, né? É muito comum isso. No caso aqui, teoria de permutação, arranjo, né? Mas há problema de probabilidade também, você tem que usar, pode ser que tem que usar uma combinação, enfim. Então é muito comum esse tipo de problema. Probabilidade junto com análise combinatória, princípio de contagem, etc, etc. Letra B de bola, 2/5, vamos para a questão 4. Questão 4, a figura geométrica formada pelos afixos das raízes complexas da equação x ao cubo menos 8 tem área igual a... Gente, o que é afixo, né? Afixo você tem, por exemplo, aqui o eixo, né? Por exemplo, um eixo imaginário e aqui o eixo real de um complexo z igual a mais bi, por exemplo, aonde aqui seria a parte real que é o A, a parte imaginária que é o B, esse aqui seria o ponto AB, esse é o afixo, né? Esse é o afixo. É a coordenada, né, do número complexo. Beleza? Isso que é afixo. Tá. Então vamos lá. Apaga aqui, só lembrar esse termo, essa terminologia de afixo. Bom, x menos 3 igual a 8. Se eu resolver escrever dessa maneira, x ao cubo igual a 8, né, porque o menos 8 vai para lá, trocando de sinal, isso aqui é uma equação cúbica. Então terá 3 raízes. Uma raiz aqui, outra raiz e outra raiz. Uma das raízes de cara imediato você vê que é 2, né, porque 2 ao cubo é 8. 2 ao cubo é 8. Então,
As outras duas raízes que sobram tem que ser complexas, porque as raízes complexas andam em par, né? É sempre uma complexa e o seu conjugado, tá bom? Então aqui tem que ser, essas raízes aqui são números complexos, raízes imaginárias, né? Então isso aqui é uma raiz imaginária, um z igual a mais bi qualquer, isso aqui é outra raiz imaginária, aonde uma é o conjugado da outra. Né? Por exemplo, se esse aqui é A mais BI, esse aqui tem que ser A menos BI. Beleza. E aí, nós temos lá aquela teoria de raízes, né? De raízes. Você pode pegar, por aqui, o que isso significa? Ó, se você pegar aqui, vou desenhar o plano aqui para você. Ó, você pega aqui um eixo XY, né? Um eixo, um par ordenado aí, onde aqui o eixo vertical é sempre a parte imaginária do complexo, né? E o eixo que nós chamamos horizontal, o x, seria a parte real. Você pegar aqui uma circunferência, aumentar um pouquinho aqui. Ora, se você sabe que uma raiz é 2, tá? Que uma raiz é 2, então esse aqui é 0, aqui vai ser 2. Ó. Esse aqui é o ponto 2, 0. É o ponto 2, 0. É o ponto 2, 0. E as outras raízes vão ter que formar um triângulo. Não tem jeito. Tem que formar um triângulo. Aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Vamos botar, se quiser botar, vamos lá, vamos botar x1, x2, x1, x2, x3, tá? Aqui é x1, que seria o ponto 2, 0. Aqui seria x2 e aqui seria x3, tá? E aqui seria x3, tá bom? Beleza? Então isso significa que todos esses complexos aí, eles vão ter módulo igual a 2, né? São números complexos de módulo igual a 2, tá bom? Que números complexos? Esses daqui, ó, que eu vou montar aqui, ó, esses daqui, quer ver? Aqui, ó, isso aqui é um complexo, ó. Esse daqui é um complexo Z1, tá? Associado, o módulo dele é 2. Não é 2? Né? De 0 a 2, o tamanho dele é 2, né? Módulo 2, tá? Esse daqui é outro complexo. Esse daqui é outro complexo, que eu vou chamar de Z2, que tem uma coordenada aqui. E esse aqui é outro complexo, que eu vou chamar de Z3, que está em vermelho aí, são todos eles de módulo 2. Todos eles de módulo 2. Então, todos eles de módulo 2. E se eu ligar esses pontos aqui, tá? Se eu ligar esses pontos aqui, vai formar um triângulo equilátero. Formar um triângulo equilátero. Beleza? Tudo bem? Vai formar um triângulo equilátero, tá? Ora, e você sabe que num triângulo equilátero, vou pegar aqui um lapisinho preto, esse triângulo equilátero aqui está inscrito dentro de uma circunferência de raio 2. E aí você estudou lá na geometria plana qual é a relação que tem, né, do triângulo equilátero, que é aquele triângulo com os 3 lados iguais, 3 ângulos iguais, né, dentro de uma circunferência, ou seja, triângulo equilátero inscrito uma circunferência ou uma circunferência circunscrita a um triângulo equilátero. Que relação você tem? Ora, você sabe que 2/3 da altura do triângulo equilátero é igual ao raio da circunferência. Né? Em todo triângulo equilátero, dentro de uma circunferência, inscrito uma circunferência, 2/3 da altura do triângulo equilátero é igual ao raio da circunferência. No caso aqui, o raio da circunferência é 2. Tá? É nada da geometria plana. Dá uma olhadinha aí na sua geometria plana. Triângulo equilátero inscrito num círculo, numa circunferência. 2/3 da altura do triângulo equilátero é sempre igual ao raio dessa circunferência. Beleza? Ok? Mas você sabe que a altura de um triângulo equilátero é igual ao lado dele vezes raiz de 3 sobre 2. Gente, triângulo equilátero né? Tem que saber essas relações. A altura de um triângulo equilátero é ao lado dele vezes raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Ora, então vamos substituir aqui. Então vai ficar 2/3 de L raiz de 3 sobre 2, que é igual a 2. Né? Substituir aqui. Pode cortar esse 2 com esse 2, né? Para não ficar carregando 2 à toa. Então ficou aqui. O que sobrou aqui? Ficou
L raiz de 3 sobre 3 igual a 2, né? Igual a 2. Ou seja, L raiz de 3 é igual a 6. 3 vezes 2, 6. Né? L raiz de 3 é igual a 6. L é igual a 6 sobre raiz de 3. Racionaliza, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Né? Vai ficar 6 vezes raiz de 3 sobre 3. E 6 dividido por 3 dá 2. 2 raiz de 3. Então esse é um triângulo equilátero de lados 2 raiz de 3. Tá? De lados 2 raiz de 3. Beleza? O lado dele é 2 raiz de 3. Ele quer a área. Na área, ele quer a área desse triângulo equilátero. Né? A figura geométrica formada pelos afixos. Isso, x1 é um afixo, x2 é outro afixo, x3 é outro afixo. A figura geométrica formada, que figura geométrica formada pelos afixos? É um triângulo equilátero. Formou um triângulo equilátero, isso que eu estou falando aqui. Afixo 1, afixo 2 e afixo 3, formou um triângulo equilátero. Né? E a área, então, do triângulo equilátero, a área do triângulo equilátero é igual a quanto? A área do triângulo equilátero é a base vezes a altura sobre 2, né? A altura é L raiz de 3 sobre 2, na hora que você demonstra isso, a área vai ser L ao quadrado sobre raiz de 3, vezes raiz de 3 sobre 4. Então a área de um triângulo equilátero é o lado dele ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Tá? Que vem daqui. Você pega essa altura, multiplica pelo L, que é o lado dele, e divide por 2. Então a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. A área do triângulo equilátero. Né? A área do triângulo equilátero. Acabou. Que vai ficar igual a... Qual o lado dele que nós achamos? 2 raiz de 3. Lado dele ao quadrado. Quem é o lado dele ao quadrado? Ora, se o lado é 2 raiz de 3, ó, se o lado dele é 2 raiz de 3, o lado ao quadrado é 2 raiz de 3 ao quadrado. Ou seja, 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 3. 4 vezes 3, 12. Né? Vai ser 12. Tá bom? Beleza? Então aqui ficou 12 vezes raiz de 3 sobre 4. Pô, 12 sobre 4 é 3. Não é 3 vezes raiz de 3. 3 raiz de 3. 3 raiz de 3 é a área desse triângulozinho equilátero, letra E. Ok? Então, onde é que está isso? É naquela teoria de números complexos, de o cálculo de raízes, né? Usando números complexos. Tudo bem? Cálculo de raízes, por exemplo, uma equação cúbica usando números complexos, tá? Onde você usa aquela formulinha de números complexos para achar as raízes, k igual a 0, k igual a 1, enfim, mas não precisa achar essas duas raízes aqui. Poderia até achar, mas não precisa achar essas raízes aqui. Tá? Às vezes vem um aluno com essa questão, às vezes me pergunta, pô, mas tem que achar as raízes. Não precisa achar essas raízes. Não precisa, a questão não pediu. Só pediu na área desse triângulo. A sacada é achar essa aqui, porque achando essa raiz aqui, você descobrir que são números complexos de módulo igual a 2, né? Então você, com esse 2 aqui, inicia todo o cálculo da área, né? Porque você sabe que 2/3 da altura de um triângulo equilátero é igual ao raio, que é igual ao módulo desse complexo que eu chamei de Z1. Tá bom? Mas não precisa achar as outras raízes. Então a questão morreu aí, acabou. Acabou. Eu vejo gente tentando calcular essas raízes. Não precisa. Faz geometria plana mesmo. Uma questão basicamente de geometria plana. Claro, tinha que ter conhecimento de números complexos, né? Para lembrar desse círculozinho aqui, a figura formada, o que era fixo, é evidente. Mas é predominantemente uma questão de geometria plana, envolvendo um triângulo equilátero. Geometria plana, um triângulo equilátero inscrito numa circunferência. Essa aqui é a ideia dessa questão mesmo. Tá bom? Então fechamos a questão número 4. Maravilha. Vamos para 5. Bom, 5 é uma questão de logaritmo, né? Uma questão de logaritmo. Se 6 menos log de m na base a, dividido no mais log de m na base a ao quadrado, né? Essa base aqui é ao quadrado, aqui a, dá 2. A base positiva, diferente de 1. O logaritmando maior que 0. Isso daqui nada mais é que as próprias restrições de um logaritmo, né? Nada demais. Então o valor de raiz de m sobre a mais raiz de m é... Tá? Bom, então essa expressão aqui está trabalhando com o logaritmando, que é o m, a base. Então, de qualquer maneira, vamos tentar desenvolver esse número complexo aqui para chegar nessa expressão, nessa expressão algébrica aqui, tá? Então vamos lá, vamos seguir juntos, vamos lá.
Bom, tem uma propriedade logaritmos, não sei se você lembra, esquece as letras aqui. Log de A na base B elevado a C é igual a esse expoente que está aqui da base, ele vem para cá, só que inverso dele. 1 sobre C de log de A na base B. Cuidado que se o expoente estiver aqui em cima, log de A na base B, expoente aqui, ele vem para cá C vezes log de A na base B, né? Mas quando o expoente está na base, ele vai também aqui atrás do logaritmo, mas invertido. 1 sobre C. Tudo bem? É bom lembrar isso daí. Tá. Eu vou usar isso aqui. Então vamos lá. 6 menos logaritmo de m na base A, 1 ao quadrado. Ora, esse expoente aqui da base vai para cá, multiplicando o logaritmo, só que invertido. Mais meio de log de m na base A, isso aqui dá 2. Né? Ou seja, 6 menos log de m na base A é igual a 2 vezes 1 mais meio log de m na base A vezes 2. 2 vezes 1 mais meio de log de m na base A. Né? Então, 6 menos log de m na base A é igual a distributiva aqui, 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes meio dá metade de 2, que dá 1. Log de m na base A. Beleza? Tá? Ora, vou pegar esse menos log de m na base A para esse lado aqui, trocando de sinal. Então vai ficar log de m na base A mais log de m na base A. 2 vezes log de m na base A. Tudo bem? E esse 2 já para o outro lado da equação, trocando de sinal. Posso botar direto? 6 menos 2, 4. Tá bom? 6 menos 2, 4. Ok? Ora, daqui eu tiro que log de m na base A é igual a esse 2 que multiplica, vai para o outro lado da equação dividindo. 4 dividido por 2 dá 2. Então eu cheguei nessa expressão aqui, que log de m na base A é igual a 2. Que pela definição de logaritmo, né? Você olha para o logaritmo e você vê, se log de m na base A é igual a 2, é porque, olha o dedo, A ao quadrado é igual a m, né? Da própria definição de logaritmo. Então daqui você tira que A ao quadrado é igual a m, não é isso? Ó, A ao quadrado é igual a m, né? Você tem que olhar para o logaritmo e identificar nele uma potenciação. Tudo bem? Então, A ao quadrado é igual a m. Ora, acabou. Já chama a relação entre A e m. Ele quer aqui, vamos lá, ele quer calcular o valor daquela expressão, raiz de m, né, sobre A mais raiz de m. Beleza, o que eu precisava era justamente disso, de uma relação matemática entre A e m. E eu cheguei nessa relação, que m é igual a A ao quadrado. Né? M é igual a A ao quadrado. Então nós temos m é igual a A ao quadrado. Então vai ficar raiz de A ao quadrado, A mais raiz de A ao quadrado. M é igual a A ao quadrado. Só que raiz quadrada de A ao quadrado é A. Vai ficar A sobre A mais A. Então vai ficar A sobre 2A. A sobre 2A, corta A com A, dá meio. Então essa expressão numérica aí é igual a meio, cadê? Letra E. É igual a meio. Tá? Então uma questão de logaritmo, assim, acho que, né, sem grandes complicações. O negócio era você lembrar que esse expoente aqui vai multiplicar um logaritmo, mas não invertido, né? E a ideia é essa. Você tinha que, desse logaritmo, que eu falei no início, desse logaritmo, achar alguma relação para você encaixar aqui. A relação entre A e M, evidentemente, né? Tem essas duas incógnitas, A e M. Então, essa é a relação. M é igual a A ao quadrado. Tá bom? Então, achamos a letra E, meio. Podemos ir para a questão 6. A questão 6 é uma questãozinha de geometria espacial, né? Que trabalha aquela parte de retas, né? Você tem a geometria espacial que trabalha com o conceito de retas. O que são retas? Concorrentes, reversos, retas, planos, beleza? Então vamos trabalhar com essa questão. Vamos lá.
Questão 6. O sólido geométrico abaixo formado pela justaposição de um bloco retangular, tá aqui, e um prisma reto, tá lá, com uma face em comum, tá joia? Aqui a face em comum, tudo bem? Na figura estão indicados os vértices, tanto do bloco quanto do prisma. Considere os seguintes pares de retas definidas por ponto dessas figuras. As retas LB e GE, então tá aqui, LB é essa, né? LB, né? Até botar aqui LB e GE. Tá aqui, LB e GE. Né? Que mais? As retas AG e HI. Não, as retas AG já tá aqui, né? AG é essa aqui, né? AG e HI. Tá aqui já HI. Né? HI. Beleza. As retas AD, AD aqui, né? AD, AD, né? AD e GK. GK tá aqui. E aí justamente está perguntando isso. Aquilo que eu falei, a posição dessas retas. São reversas? São concorrentes? O que elas são? Então vamos lá analisar isso daí. Então nesse caso aqui, é só você saber lembrar das definições, né? Isso aqui é a chamada geometria de posição, né? Geometria de posição. Você tem a geometria de posição, que trabalha com retas, planos, né? E a geometria métrica, que é o de volume mesmo, volume dos sólidos. Questão de geometria de posição. Bom, vamos lembrar rapidinho, essas retas você tem, por exemplo, a reta R e a reta S. Elas estão no mesmo plano, tá? Imagina isso aqui um plano, estão no mesmo plano. O que elas são? Elas são retas distintas e paralelas, né? Então são retas distintas e paralelas R e S, beleza? Retas distintas e paralelas. Beleza, estão no mesmo plano. Joia. O que seria, por exemplo, agora essas retas aqui? Vou chamar essa reta T e a reta U. A reta T e a reta U são retas concorrentes, não são paralelas, então não são paralelas, são concorrentes, tá? Retas concorrentes, beleza? E oblíquas, retas concorrentes. Elas estão no mesmo plano, ok? Tudo bem? Tranquilo? Então, retas concorrentes, enfim, e oblíquas. E se eu tivesse agora, por exemplo, uma reta, essa reta aqui, chamada de R também, e essa reta S, só que elas estão em planos diferentes. Vamos supor que isso aqui seja um plano, isso aqui seja outro. Elas estão em planos diferentes. Quando isso acontece, nós dizemos que essas retas são reversas, tá? Então, duas retas, dada duas retas, por exemplo, RS, tá? Quando não existe um plano que contém as duas, nós chamamos essas retas de reversas ou não coplanares. Então essas retas aqui são reversas ou não coplanares, beleza? Tá bom? E as coplanares? Duas ou mais retas são coplanares quando existe um plano que contém as duas. Por exemplo, essa daqui, ó, tem um plano aqui e aí contém as duas. As concorrentes aqui, por exemplo, ou paralelas. Tá? Tudo bem? Inclusive duas retas concorrentes são sempre coplanares, tá? Duas retas concorrentes são sempre coplanares, estão sempre no mesmo plano. Tudo bem? Então faz uma revisãozinha aí, se você puder, de geometria de posição, tá? E aí, gente, aqui não tem muito que... É só você olhar, acompanhar e ver o que está acontecendo, tá? Nessa questão 6 aí. Tudo bem? Eu ver que vai dar a opção concorrentes e reversas. Por exemplo, as retas, desculpa, LB e GE. LB e GE, elas são concorrentes, tá? Elas são concorrentes. LB e GE. Tá? As retas AG, cadê? AG tá? E HI. AG e HI também são concorrentes. AG e HI também são concorrentes. Estão no mesmo plano. Tudo bem? Agora as retas AD e GK, ó, AD e GK estão em outro plano. Então elas são reversas. Certo? Então elas são reversas. Então a questão de opção concorrentes reversas, questão de pura definição
de retas. Não tem muito que, não tem conta matemática, não tem nada. Onde é que você procura isso para estudar? Né? Letra E. Onde é que você procura isso para estudar? Geometria espacial, geometria de posição, onde trabalha com posicionamento de retas, planos, relação entre ponto e um plano, enfim, reta, ponto e plano, tá bom? Geometria de posição. Fechamos a questão 6, letra E. Vamos para 7.